Olá pessoal, aqui é o professor Wagner e sejam bem-vindos ao curso de Estatística Básica. Este é o primeiro conjunto de vídeos da unidade 1, onde vamos discutir através de exemplos o que é estatística, as três grandes áreas da estatística moderna e o papel de cada uma delas para a análise de dados. No próximo vídeo, vamos discutir as principais etapas da análise estatística de dados e alguns métodos de amostragem. No segundo conjunto de vídeos serão discutidas diversas técnicas para resumo e visualização de dados. Então, vamos lá. Com certeza, vocês já ouviram o termo estatística. Mas o que é estatística? Nesse curso, nós definimos estatística como sendo um conjunto de técnicas para planejar a coleta de dados, que podem ser oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Descrever, analisar e interpretar esses dados, a modo de extrair informações para subsidiar decisões ou avaliar evidências empíricas sobre hipóteses de interesse. A estatística está presente em praticamente todas as áreas do conhecimento. Alguns exemplos populares de sua aplicação são os seguintes. Por exemplo, pesquisa de opinião da população brasileira sobre o novo governo, avaliar a efetividade de uma nova droga para a cura de uma doença, entender os hábitos de compra dos clientes de uma loja virtual, recomendar produtos de forma personalizada, comparar a produtividade de um cultivar sob diferentes formas de cultivo, de adubação, entre outras. Apesar de muito flexível e aplicável a praticamente todas as áreas da ciência, os métodos estatísticos estão alicerçados em um conjunto de conceitos fundamentais. São eles: a ideia de população, que é o conjunto de todos os elementos sob investigação, de amostra é um subconjunto da população, e a variável de interesse, que é a característica que você vai observar em cada indivíduo da amostra. Apesar de conceitualmente simples, tais conceitos são fundamentais para o trabalho estatístico e muitas vezes são extremamente difíceis de definir em termos práticos. Na sequência, vamos discutir alguns exemplos com mais detalhes, tentando identificar quem é a população, a amostra e a variável de interesse. Então vamos lá. O primeiro exemplo, uma situação onde pretende avaliar a opinião da população brasileira quanto ao novo governo. Neste caso, quem é a população? Será que todos os habitantes do Brasil? Será que essa é uma população razoável dado o objetivo desta pesquisa? Talvez seja mais razoável definir como população apenas os habitantes do Brasil maiores de 16 anos. E neste caso, como ficam os moradores de outros países? Outra opção é definir apenas como aqueles portadores de título de eleitor. É importante notar de imediato que fazer um censo, ou seja, coletar a característica de interesse em todos os elementos da população, seja qual for a definição de população, seria um trabalho gigantesco e provavelmente impossível. E, portanto, coletar apenas uma amostra é uma solução bastante atrativa. Note ainda que existem muitas possibilidades de definição da população, mesmo sendo este um exemplo simples. Agora, assuma que definimos que a população seja apenas os habitantes com título de eleitor válido. Como podemos selecionar uma amostra, ou seja, um subconjunto desta população? O que devemos levar em conta? Será que a idade, o sexo, a região ou o estado onde mora, o status social, será que são características importantes? E o que consideramos uma boa amostra? Tenho certeza que vocês podem pensar muitos outros fatores que devem ser relevantes para se considerar ao tentar selecionar uma amostra dessa população. E a pergunta é: como selecionar essa amostra? O que torna uma amostra boa ou representativa da população? E com relação à variável de interesse, como se mede a opinião? Se você simplesmente perguntar para uma pessoa qualquer qual a sua opinião sobre o novo governo, você vai receber as mais diversas e variadas respostas. Como lidar com isso? Você pode, por exemplo, perguntar apenas se gosta ou não do governo, ou pedir para dar uma nota de 0 a 5 ou de 1 a 10. Novamente, existem muitas opções a serem consideradas. Vamos agora considerar um segundo exemplo, avaliar a efetividade de uma nova droga para a cura do câncer. E neste caso, quem é a população? Puxa vida, ficou muito difícil. Pode-se pensar que a população é todos que possam precisar do medicamento. O que seria a população mundial? Ou talvez apenas as pessoas já doentes? Será que o medicamento funciona para todos ou apenas para alguns grupos? Como considerar diferentes culturas e outros tantos fatores que podem influenciar na efetividade do medicamento?
Note que não há respostas fáceis para nenhuma dessas perguntas. Veja que já está muito difícil definir a população e precisamos pensar também como coletar uma amostra dessa população. Tarefa extremamente difícil que não temos ferramentas para responder adequadamente. E a variável de interesse? Qual é nesse caso? Será que apenas curou ou não curou? Será que há algum marcador no sangue? Tente pensar outras opções. Note que precisamos de ferramentas e métodos para nos ajudar a pensar como resolver esta situação. E este é justamente o objetivo dos métodos estatísticos, servir como um guia para resolver esse tipo de problema. Por fim, vamos considerar um exemplo bastante atual devido a aumentos gigantescos nas vendas online. Entender os hábitos de compra dos clientes de uma loja virtual. Tenho certeza que todos que estão assistindo já compraram ou conhecem alguém que compra em lojas online. Pense na situação onde você está comprando alguma coisa e o site já está recomendando outros serviços ou produtos para você. Como que o site faz isso? Basicamente, ele analisa o comportamento de outros clientes similares a você e verifica como os outros se comportaram e assume que você deve se comportar de forma similar. A estatística tem um papel fundamental para o sucesso desse tipo de negócio. Agora voltando aos conceitos fundamentais de população, amostra e variável de interesse. Quem é a população nesse caso? Bom, podemos pensar todos os clientes da loja ou todos os potenciais clientes da loja. Será que neste caso precisamos de amostra? A princípio, a empresa deve ter um banco de dados com todas as transações dos clientes. E a variável de interesse? Como definir hábito de compra? Podemos pensar em frequência, em tipo de produto e uma outra infinidade de aspectos. Note que em todos os exemplos discutidos temos muitas perguntas sem respostas e que não existe apenas uma forma correta de respondê-las. Os métodos estatísticos vão nos ajudar a pensar sobre esses problemas e fornecer ferramentas para nos auxiliar em como agir para entender e analisar problemas práticos como estes. Para estudar estatística, é importante entender como ela se divide. Atualmente, é bastante comum dividir a estatística em 3 grandes áreas. São elas: a estatística descritiva ou exploratória, onde encontramos ferramentas que nos ajudam a verificar a consistência dos dados e fornecer interpretações iniciais. O que é a consistência de dados? Pense, por exemplo, na presença de valores absurdos ou erros de digitação. Pense em uma situação onde você está estudando a altura de pessoas e aparecem valores negativos, ou você tem uma pergunta do tipo sim ou não e você verifica a presença de respostas em branco ou de números não relacionados com as respostas. Esses são problemas comuns de inconsistência nos dados. As técnicas de análise exploratória de dados também nos ajudam a entender o que aconteceu nos dados coletados, quantas observações, quais são as variáveis coletadas e como elas estão relacionadas. A ideia é ter uma visão geral da base de dados. A segunda grande área é a área de probabilidade. Um fato que ficou bastante evidente na discussão dos exemplos é que a discussão sobre população é muito complicada e que, em geral, coletar todos os elementos de uma população é muito complicado e custoso e, por vezes, impossível. Assim, vamos ter que trabalhar com amostras. Porém, ainda gostaríamos de ter resultados que fossem generalizados para a população. Neste caso, o fato de trabalhar apenas com uma amostra faz com que todos os resultados obtidos tenham algum grau de incerteza, obviamente pelo fato de trabalharmos apenas com a amostra. Assim, a teoria das probabilidades é a ferramenta que nos auxilia a lidar e quantificar a incerteza. Por fim, temos a inferência estatística. Os métodos de inferência estatística são quem nos permite fazer a extrapolação ou inferência dos resultados obtidos na amostra para toda a população. Além disso, fornece ferramentas para estimar o valor de quantidades desconhecidas e meios para formular e testar hipóteses de interesse. Tudo isso usando as ferramentas da teoria da probabilidade. Interessante notar que essas são as principais áreas da estatística e o nosso curso vai passar por todas elas exatamente nesta ordem. Trago agora para vocês um resumo das ideias fundamentais da estatística. Veja só, tudo começa com a ideia de uma população representada aqui nesta área cinza. Desta população nós vamos extrair uma pequena amostra. E com esta amostra nós vamos poder fazer primariamente 2 coisas. Descrevê-la usando as técnicas de estatística descritiva e também tentar extrapolar ou inferir coisas ou quantidades sobre a população baseado apenas nesta amostra. Em ambos os casos, tanto na parte de estatística descritiva como a parte de estatística inferencial, nós vamos usar a teoria das probabilidades para embasar as nossas técnicas.
Esta é a ideia fundamental de estatística. Bom, nesta unidade nós primeiro discutimos a estatística, os exemplos e aplicações e demos alguns elementos e as divisões básicas da estatística. No próximo vídeo nós vamos discutir as etapas da análise estatística de dados e os métodos de amostragem. Então, até lá!